Olá, olá! Seja bem-vinda, bem-vindo a mais uma aula do módulo 2 do curso Como Viver uma Vida Mais Sustentável. E hoje a gente vai falar sobre os 3 pilares para que a gente possa ter uma vida mais sustentável e o que eles têm a ver com a natureza, né? Que é o tema do nosso módulo, a conexão com a natureza. Mas antes disso, eu quero recapitular rapidamente o que a gente fez na aula passada. Primeiro a gente olhou para por que a gente se esqueceu, né, do nosso lugar na teia da vida, adicionando a muitas coisas que a Thaís já tinha falado anteriormente para vocês no módulo 1, mas trazendo um pouco da nossa história do planeta, a nossa história como seres humanos nessa terra. Em seguida, a gente começou a tatear caminhos possíveis, né, como poderíamos dar os primeiros passos. Então a gente olhou para as 4 formas de saber segundo Jung, e o que poderia ser o melhor caminho para que a gente possa voltar para a natureza, valorizar a natureza, né? Que seria por meio de ativar os nossos sentidos novamente, as nossas sensações e também reativar a nossa intuição, nosso abrir portas para o nosso intuir. E nessa aula eu vou trazer, para começar, o querido Arne Naess. Para quem não conhece, o Arne Naess, ele foi um filósofo e ambientalista norueguês e ele foi o fundador da ecologia profunda. E ele era assim, tinha uma relação muito profunda com muitos seres, né? Principalmente com a montanha, aonde ele viveu assim durante tantos anos. E, enfim, tenho muitas histórias para contar sobre o Arne Naess, sobre ecologia profunda, mas aqui a gente só vai dar uma pincelada, né, em alguns conceitos da ecologia profunda, porque a gente vai ter um outro curso só sobre ecologia profunda. A gente vai mergulhar mesmo nesse tema e vai poder ouvir muitas histórias, ouvir muitos ensinamentos dessa forma de viver que é tão transformadora, né? E o Arne é muito maravilhoso, ele falava que toda vida tem valor intrínseco, independente de sua utilidade para os seres humanos. No mundo que a gente vive atualmente, a gente sempre tem a tendência a só achar que as pessoas têm valor, né? As pessoas, tanto humanos como não humanos, se eles de alguma maneira trazem uma utilidade para as outras pessoas, né? Então a gente vê isso, por exemplo, com os idosos, né? Muitos idosos, eles são maltratados, são excluídos da sociedade porque as outras pessoas não veem mais valor, porque eles não estão sendo úteis, entre aspas, para a sociedade, né? Para a sociedade capitalista que a gente vive. A mesma coisa para os não humanos, né? Então, como a gente enxerga, né, ultimamente, nos últimos anos, nas últimas décadas, nos últimos séculos, a natureza como um recurso, quando a gente vê que certo não humano, né, certo animal, certa planta não tem nenhuma utilidade para os seres humanos, a gente aceita que eles não têm valor, que tudo bem descartá-los como se fosse um objeto de alguma maneira. Então ele retoma isso falando que independente se tem utilidade ou não para os humanos, toda vida na Terra, independente se é humano ou não humano, tem valor intrínseco, vale muito, né, na teia da vida. E aí ele traz, né, os ensinamentos dos 3 pilares, que é a experiência profunda, o questionamento profundo e o comprometimento profundo. E aí a gente vai mergulhar em cada um deles para entender um pouquinho melhor. Vamos começar com a experiência profunda. E para isso eu quero contar 2 histórias para vocês. A primeira tem a ver com uma loba, por isso essa foto. E a história de Aldo Leopold. Não sei se já ouviram essa história antes, mas Aldo Leopold era um caçador que saiu para caçar com seus amigos um dia. E estavam eles num momento de intervalo, né, da caçada, e sentados num penhasco, assim, comendo sanduíches. E aí, de repente, bem ao longe, eles avistaram uma loba com seus filhotes, né, brincando pelo rio. E aí, naquela época, Aldo Leopold e seus amigos caçadores jamais perderiam uma oportunidade de matar uma loba e seus filhotes. Porque na época, nos Estados Unidos, os lobos eram mal vistos como
atacando os gados, né? Então os fazendeiros eram totalmente contra os lobos e queriam proteger o seu gado, né? Já que provia, né, para eles. Então era uma epidemia, assim, na época. Muitas pessoas matavam muitos lobos, o que trouxe um desequilíbrio no ecossistema posteriormente. Então Aldo Leopoldo e seus amigos agarraram a espingarda, não pensaram duas vezes e começaram a atirar loucamente na loba e seus filhotes, indo correndo na direção deles. E ele chegou na loba justo nos últimos segundos antes dela morrer, né? Então, olhando nos seus olhos, ele viu um fogo se esvaindo dos olhos dela, enquanto a vida se ia, algo mudou profundamente para ele. Ele sentiu profundamente que tinha algo que somente a loba e aquela montanha onde eles estavam sabiam, que ele não conseguia entender, que era algo muito maior. E aí, desde aquele momento, algo mudou completamente para ele. Ele entendeu o que era essa sensação de fazer parte de algo maior, fazer parte da teia da vida. E ele nunca mais caçou e, inclusive, virou um grande ambientalista, lutando por causas ambientais nos Estados Unidos. Então, esse foi um tipo de experiência profunda, né, que Aldo Leopoldo teve. Mas eu queria contar uma outra, um pouquinho diferente. Eu conheci um homem numa das imersões que eu estava fazendo e ele me contou por que ele estava ali, né? Ele me falou que ele tinha tido uma experiência de quase morte na vida dele e que depois disso ele teve um chamado da natureza para que ele pudesse estar mais na natureza, mas ele não entendia muito bem por quê, porque ele não tinha essa conexão com a natureza, nada. Mas aí ele começou sentindo esse chamado, ele começou a ir, semana após semana, tirava um dia da semana dele, ele trabalhava demais, para poder estar na natureza, simplesmente estar, fazendo nada, só estando. Então, tinha dias que ele escolhia passar olhando o mar, tinha dias que ele escolhia estar dentro de um mato, outros dias que ele ia para a montanha. Então, ele fazia isso semana após semana, mas ele continuava sem entender o que ele estava fazendo ali, sabe? Assim, ele não entendia, ele só estava seguindo algo que ele não entendia muito bem. Até que com o tempo, depois de semana após semana, ele começou a entender. Ele começou a sentir dentro dele algo se modificando, que era difícil explicar em palavras. Mas era como se, ele me falava que era como se uma sensação muito forte de voltar para casa. E desde então, ele mudou completamente o curso da vida dele, assim, né, de trabalho. E agora ele tá, assim, num outro lugar, totalmente conectado com a natureza, descobrindo caminhos tanto para o ser dele, mas para que ele possa mudar, né, a vida dele em vários sentidos, em que ele quer apoiar, em que ele quer fazer na vida, por causa dessa experiência que ele teve. Então, a primeira coisa sobre a experiência profunda que a gente precisa entender é que ela não tem uma receita de bolo, né? Nós somos seres únicos, com experiências únicas, com histórias únicas, então não tem algo específico que você tem que fazer, tipo, dessa maneira exatamente para que você possa ter uma experiência profunda. As experiências profundas, elas podem ser como o de Aldo Leopoldo, que em um segundo algo muda, né, num piscar de olhos, ou elas podem ser como esse desse outro homem que eu conheci nessa imersão, que demora, que é um processo, né, de você estar na natureza e aos poucos algo vai mudando dentro de você, mesmo que racionalmente você não entenda. Mas uma coisa é certa, a experiência profunda, ela é sobre frequência. Então, a gente, no nosso dia a dia, a gente tem pouco tempo para estar na natureza, né? Então, é um convite para a experiência profunda de você abrir espaço para estar na natureza com uma certa frequência, né? Se puder frequentar o mesmo lugar para começar a entender esse lugar começar a te conhecer também, a frequência faz a diferença. Um outro ponto que faz a diferença é a qualidade do estar, né? Então, muitas pessoas falam, Carla, mas eu tô sempre na natureza, tipo, eu vou pra praia todo final de semana, tipo, eu tô lá, ou então, a pessoa fala, eu tô sempre acampando, eu tô sempre fazendo trilha. Sim, essas experiências são maravilhosas, eu adoro ir pra praia, né?
tomar um mate, né? Eu moro no Rio, então eu adoro estar no mar, né? Dá uma sensação assim, relaxa a gente, traz uma sensação de bem-estar muito grande, né? Assim como acampar, fazer trilha é maravilhoso, né? A gente se sente renovado. Mas é um convite diferente de lazer. É um convite de estar plenamente naquele lugar para que alguma relação possa começar a existir, tanto com o lugar quanto com os seres não humanos que habitam aquele lugar, ou que visitam, ou que passam por aquele lugar. Então, assim, coisas para evitar, né? Quando você está frequentando, né, a natureza e tentando abrir espaço para essa experiência profunda, evitar ir com celular, evitar ir com livros ou com outras pessoas, né? Qualquer coisa que possa ser uma distração ou de lazer, né? Para que você possa estar plenamente ali, né? E que possa também sair da cabeça, porque muitas vezes a gente leva e fica naquele loop só mental, pensando em milhões de outras coisas sem estar ali presente. Então, essas são as primeiras recomendações. Então, só para a gente entender um pouquinho mais, assim, eu trago essa frase do Ailton Krenak, maravilhoso indígena brasileiro, não sei se vocês conhecem, mas ele fala assim: filho, silêncio. A Terra está falando isso para a humanidade. E ela é tão maravilhosa que não dá uma ordem, ela simplesmente está pedindo silêncio. Esse é também o significado do recolhimento. Então, a experiência profunda é sobre silenciar, é sobre escutar o que a Terra está falando, o que aquele lugar está falando, o que aqueles seres não humanos estão falando, que a gente ignorou por tanto tempo. Então é sobre voltar a escutar e a enxergar, é sobre relembrar o nosso lugar na teia da vida, o nosso lugar na natureza, que somos natureza, e é sobre abrir espaço para novas relações, né? Que nem quando a gente faz um amigo novo, a gente, né, precisa encontrar com essa pessoa, abrir espaço para ela fazer coisas juntas, senão a relação morre. Então, a gente abre espaço para que essas novas relações possam surgir tanto com a Terra quanto os seres não humanos. E aí agora a gente vai para o questionamento profundo. Ai, se meu slide passar. Ui, foi demais. Aí, questionamento profundo. Aí estamos. O questionamento profundo é sobre sair do piloto automático. Então, a gente vive num sistema, né, que nos faz, num dia a dia que é muito automático, né? A gente tem vários compromissos, a gente tem conta para pagar, a gente tem que trabalhar, a gente tem que estudar, a gente tem obrigações, então a gente acaba ficando num piloto automático que a gente faz coisas que muitas vezes a gente nem concorda, ou que não, às vezes nem faz muito sentido na nossa vida, mas a gente nem para pra pensar se faz sentido ou não. Então o questionamento profundo, ele é também sobre parar, né, para refletir, sobre acolher as perguntas, né? Voltar a abraçar as perguntas no mundo que a gente precisa de tantas afirmações e tantas certezas, para que a gente possa construir um mundo muito mais regenerativo. A gente precisa começar a fazer perguntas diferentes do que a gente está acostumado. Isso faz sentido para mim ainda, para minha vida, né? Para o mundo, né? Então, o convite é para que a gente possa olhar para as escolhas que a gente fez até agora nas nossas vidas e entender se elas continuam fazendo sentido, se a gente quer fazer diferente, se tem algo que eu quero mudar na minha vida agora, se essas escolhas elas fazem o meu ser vibrar, se elas trazem vida para a vida, ou se eu só estou fazendo por praxe ou porque alguém espera algo de mim, sabe? Então é sobre voltar a questionar profundamente as nossas escolhas, a nossa forma de viver, né, aqui nesse planeta. E mais além, não só se essas escolhas dialogam com o meu ser, mas também essas escolhas respeitam os outros seres não humanos e o planeta, né? Porque, querendo ou não, relembrando, estamos nessa teia da vida. Então, tudo que eu faço impacta os outros seres humanos, não humanos e o planeta, né? Então,
essas escolhas elas respeitam e honram essas outras pessoas, tanto os humanos e não humanos que estão nesse planeta, e respeitam o planeta, cuida do planeta, né? Faz com que o planeta ele se torne mais maravilhoso para as futuras gerações. Então, o questionamento profundo é sobre isso. E aí o terceiro pilar é o comprometimento profundo. E o comprometimento profundo, deixa eu chegar aqui pro ladinho para vocês poderem ver o texto. O comprometimento profundo, ele é sobre agir, né? Então, uma das coisas que a ecologia profunda fala muito é que é muito importante a gente, né, abrir espaço para as experiências profundas e ter cada vez elas na nossa vida. É muito importante que a gente pare para se questionar, né, fazer perguntas novamente. Mas também é muito importante que isso tudo que a gente fez anteriormente reflita em algo, né, impacte em algo para mudar como que as coisas estão nesse momento. Então, é sobre agir, botar a mão na massa, fazer escolhas, mas botar a mão na massa exatamente do que eu quero mudar. Mas, assim, isso não significa que a gente vai entrar nesse lugar de vamos salvar o mundo, né? De vamos mudar o mundo. Essa sensação, né, essa ideia de mudar o mundo, muitas vezes nos coloca num lugar de muita impotência, porque é como assim? Pessoinha, vou mudar o mundo, vou fazer uma coisa gigantesca. Não, é sobre fazer pequenas escolhas no nosso dia a dia que geram grandes mudanças. Então, se as pessoas todas fizessem pequenas escolhas no seu dia a dia, imagina, quase 8 bilhões de pessoas nesse planeta, com certeza o mundo seria muito diferente. Então comece a fazer do pequeno, mas comece. Não fique presa em tentar fazer o ideal, sabe? Porque o ideal é muito longe, muitas vezes nos paralisa. E relembrando que essas pequenas escolhas, elas podem ser feitas nas 3 esferas da vida. A Thaís já mostrou essa imagem para vocês, mas nas esferas, né, que incluem eu comigo mesma, na minha vida diária, o que eu posso fazer de diferente, mas eu com a minha comunidade, né, também. O que eu posso fazer de diferente na minha comunidade, né, onde eu moro, com as pessoas com quem eu me relaciono, né, com todos esses outras pessoas, né, que estão ao redor, né? E também sobre pequenas escolhas que podem impactar no planeta e também nos outros seres não humanos que estão ao nosso redor. Então, relembrando que essas pequenas escolhas, elas podem estar nos diferentes níveis, né? E relembrar quais escolhas vão impactar cada nível é importante também. E aí eu fico me perguntando, né, com que você já pode se comprometer hoje? Sempre tem alguma coisa que a gente já pode se comprometer, né, nem que seja pequena, né, e não adiar para amanhã. Escolher pelo menos uma coisa para começar a se comprometer agora. E também começar a pensar em coisas que talvez você não consiga se comprometer agora, mas talvez daqui a pouco você pode se comprometer. Então também é legal entender quais lutas você pode lutar agora e quais você pode escolher num segundo momento. Mas ter consciência, né, dessas ações, dessas lutas, dessas escolhas diferentes, dessas pequenas mudanças é o mais importante e começar já a colocar a mão na massa. E aí agora, só para, né, fechar um pouco, eu trouxe essa árvore que é algo que na ecologia profunda a gente olha bastante, que é mais ou menos como se a vida, né, fosse essa árvore. Então, primeiro a gente começa aqui embaixo nas experiências profundas, que a gente começa, né, a vivenciar, e as experiências profundas nos ajudam a criar as raízes necessárias para que a gente possa crescer em direção a um mundo muito mais sustentável e regenerativo, né? Então, quanto mais profundas essas raízes são, mais fortes seremos para fazer isso. Então, por isso que é muito importante a gente continuar sempre estando na natureza, aumentando essas relações, fortalecendo essas relações com os não humanos e com o planeta e com o território que a gente mora, para que a gente possa ter raízes mais profundas, né? Esses 3 pilares, eles não são algo que você faz uma vez e pronto. É algo que continua acontecendo constantemente na nossa vida. São processos que a gente faz de novo e faz de novo e faz de novo. Então,
experiências profundas. Aí quando a gente já tem raízes profundas, o tronco começa a crescer forte, bonito, né? Que isso vai moldar, essas experiências profundas vão mudar algo dentro da gente, dentro do nosso coração, dentro do que a gente, como a gente enxerga o mundo e como a gente se enxerga no mundo, e vai nos direcionar com princípios e valores que mudam também o caminhar, né, da gente nesse planeta, né, o nosso impacto nesse planeta. E aí o tronco crescendo forte também, né, com os valores e princípios alinhados com isso, a gente começa a ver os galhos se expandindo com as flores, que começam a ser as escolhas de como a gente vive a vida, né? As escolhas do questionamento que a gente vai fazendo escolhas cada vez mais alinhadas com os nossos princípios e valores. E aí, de repente, as folhas, flores, frutos, né, vão crescendo a partir das nossas escolhas, e aí um fruto cai na terra. E aí, aos poucos, não sei se vocês conseguem ver aqui, tem essas mini plantinhas crescendo do lado das ações concretas. E as ações concretas, o comprometimento profundo é um pouco como essas plantinhas, né? Esse fruto que cai na terra, tem uma semente ali, várias sementes ali. E aí, aos poucos, as ações que a gente vai tomando vão criando novas árvores, inspirando outras pessoas e outras ações para que isso possa se proliferar e a gente possa, de fato, não só eu, Carla, fazer esse processo, mas mais pessoas fazerem isso, né? Então, as ações concretas, elas têm esse impacto na vida, né? De não só da ação por si só ter um impacto incrível, positivo, mas também de inspirar outras pessoas. Então, a árvore é isso. E aí, para finalizar... Foi. Agora. Um convite à prática, né? Pra gente começar a fazer esse processo da experiência profunda, começar a abrir as portas, né, para esse lugar. Eu tenho um convite para a semana. Durante essa semana, eu quero convidar vocês a começarem a criar um espaço, um tempo para observar os não-humanos, né? Então, para começar, o convite é para que você possa observar os pássaros que cruzam o seu caminho. Se você quiser tirar um tempinho do seu dia para simplesmente ficar observando eles, assim, quais são as cores deles, que sons eles fazem, como eles interagem entre eles, como que é a dinâmica, como que eles se mexem, como que eles se movimentam. Você consegue imitar os movimentos deles? Então, assim, só um convite para começar. Eu vou passar para vocês uns outros convites a seguir também, que vocês vão ver aí nas aulas do Eduz. E a gente se vê nas próximas aulas. Tchau, tchau. Até mais.